Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário em que você está assistindo a essa nossa aula, não é? Lembrando a você que é do curso que essa é a terceira parte da aula, não é, que seria dada na semana de 16 a 19 de março, em função da crise do coronavírus e da proibição de funcionamento de estabelecimentos com aglomerações. Nós estamos fazendo nossas aulas virtualmente. Eu espero que você esteja acompanhando direitinho em casa, tá certo? A gente pede desculpas por alguns barulhos. Eu estou aqui no curso e, eventualmente, barulhos de reformas e coisas desse tipo podem acontecer aí no seu vídeo. A gente pede desculpas inicialmente, mas vamos lá. É preciso estudar, é preciso manter o foco, tá? Hoje a gente começa trabalhando a parte de redação sobre o estilo da escrita. O estilo é muito importante para que você possa escrever melhor. Escrever bem não é só uma questão de não errar do ponto de vista gramatical, mas também é importante que você tenha estilo, que você faça as escolhas certas, principalmente as escolhas lexicais, não é? Então veja só, vamos a algumas dicas quanto ao estilo. A primeira é sobre a simplicidade do texto. Não ceda à tentação de usar palavras difíceis, de querer enfeitar o texto, de usar palavras fora de ordem, né? Frases fora de ordem, nada disso. Fuja de palavras longas, procure ser simples e objetivo. Lembrando que ser simples não significa ser simplista, mas é importante que você escreva da forma mais direta possível. Veja esses dois exemplos aqui. A hostilidade entre pais e filhos surge da necessidade de impor ponto de vista. A hostilidade entre pais e filhos surge da necessidade de impor ponto de vista. Agora veja essa outra. A malevolência entre pais e filhos nasce da necessidade de impor ponto de vista. As duas dizem rigorosamente a mesma coisa, mas não se pode negar que a primeira é mais simples, usa palavras do dia a dia, hostilidade é muito mais comum do que malevolência, e surge é melhor do que nasce, que é uma forma metafórica. Então, quando você escrever, procure ser simples, use palavras simples, diretas, mais comuns, né? Também evite palavras abstratas. Procure ser mais específico no que você quer dizer. Veja só esses exemplos. O menino foi atacado por cães da raça Rottweiler e a criança foi atacada por cachorros. Esse é um tipo de problema que aparece muito na conclusão do texto. Você usa propostas de forma vaga, sem ser específica. Por exemplo, melhorias na educação. Melhorias, além de ser uma palavra abstrata, não diz muita coisa, não é verdade? É preciso ser específico e dizer que melhorias seriam essas. Veja outro exemplo. O assassino alegou ter matado a menina por ciúme. É melhor que o homem alegou ter matado a criança por um motivo banal. Ora, criança não especifica o sexo. Motivo banal não diz qual é o motivo. Aliás, motivo é uma palavra que aparece muito nas redações, não é? Os alunos gostam de dizer que alguma coisa acontece por vários motivos. É preciso dizer que motivos são esses. Portanto, cautela. Procure ser específico nas coisas que você diz, nos argumentos que você defende, tá? Uma terceira dica. Fique com substantivos e verbos. Use adjetivos, artigos e pronomes possessivos com cautela. Veja, adjetivos devem ser usados com cautela, não pode sair adjetivando tudo, né? Da mesma forma, pronomes possessivos, principalmente o pronome seu. Olha só, não é novidade que cenas de sexo são uma das maneiras mais eficientes de aumentar a audiência de um programa de TV. O que há tempo se discute é a influência dessas cenas no comportamento de crianças e adolescentes. Pesquisa divulgada na semana passada nos Estados Unidos, realizada com jovens de 12 a 17 anos, sugere que a influência é mesmo enorme, como os pais sempre suspeitaram. De acordo com um estudo realizado pela Universidade da Califórnia, os que assistem com frequência a programas com conteúdo erótico são 2 vezes mais propensos à precocidade nas relações sexuais
do que aqueles que não veem porque os pais não permitem. Agora veja o mesmo trecho dito com artigos, com adjetivos sobrando, não é? Não é novidade que as cenas de sexo, veja que esse as você pode retirar, não faz falta nenhuma, são uma das maneiras mais eficientes de aumentar a audiência de um programa de televisão. De TV é mais simples. O que há tempo se discute é a terrível influência dessas cenas. Esse terrível aí torna a coisa meio alarmante, né? Basta dizer que se discute a influência dessas cenas no comportamento inadequado de crianças e adolescentes. Mas o próprio contexto, não é, sugere que seria um comportamento inadequado. Uma pesquisa divulgada na semana passada nos Estados Unidos, realizada com meninos e meninas de 12 a 17 anos, nesse caso bastava dizer com crianças, não é? Com crianças e pré-adolescentes, sugere que a influência é mesmo enorme como os pais sempre suspeitaram. De acordo com o estudo realizado pela Universidade da Califórnia, jovens que assistem com frequência a programas com conteúdo erótico, veja que no texto original, não é, dizia os que assistem, então é melhor do que jovens nesse caso, porque essa ideia já está contida na frase anterior, são 2 vezes mais propensos à precocidade nas suas relações sexuais. E aí esse suas é sempre problemático, evite o pronome possessivo de terceira pessoa, bastava ter dito propensos à precocidade nas relações sexuais do que aqueles que não veem esse tipo de espetáculo porque os pais não permitem. Aí colocar espetáculo no lugar de programa, ou mesmo nem precisava do que aqueles que não veem, espetáculo é uma palavra muito mal escolhida para esse tipo de situação, não é verdade? Então, assim, vocabulário é uma coisa que a gente só domina com muita leitura. Então, eu dou esse conselho a você, leia e leia cada vez mais. Como nós fizemos semana passada em sala de aula, não tenha medo de cortar. Na hora de passar a limpo um texto, é preciso que você olhe aquelas palavras que estão sobrando e que você enxugue, não é, à medida do possível o seu texto. Quanto mais objetivo, quanto mais direto você for, melhor. E cortando também, você fica com mais espaço para aprofundar os seus argumentos, tá certo? Bom, agora então, depois dessas dicas aí do estilo, nós vamos discutir o tema da semana, que é esse aí que você está vendo na tela. No Brasil, a educação é, de fato, prioridade dos governos e da sociedade em geral? Como a gente sempre tem dito, uma boa redação começa com uma boa interpretação do tema. É preciso interpretar bem o tema. Então veja que há uma pergunta: a educação é prioridade de governos e da sociedade? Então isso pode direcionar seu texto, por exemplo, para o próprio desenvolvimento. Você pode fazer o D1, o desenvolvimento 1, mostrando a questão governamental. O governo tem tratado a educação como prioridade? Sim, não. Por quê? Quais os dados que você apresenta? Quais os argumentos que você apresenta? No outro parágrafo, no D2, você pode falar da sociedade em geral. Qual é a visão que a sociedade tem sobre educação? Pais e alunos aqui no Brasil têm consciência do que é uma boa educação? Os estudantes, de fato, abraçam a causa da educação? Querem, de fato, educação de qualidade? Não é? Então, são essas reflexões que você deve fazer antes de começar o texto. Mas vamos lá, vamos olhar para algumas imagens, alguns textos, vídeos, para ajudar você a refletir sobre essa temática de forma mais ampla, né? A educação é, de fato, prioridade? Bom, veja esse texto da revista Veja, lá de 2010, para a gente fazer um apanhado aí, né, de uma década. Então, 2010, a Veja publicou no dia 1º de junho. O governo definiu ontem os ministérios e os órgãos da União que terão uma nova redução de orçamento este ano, como parte do corte de gastos anunciado recentemente pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. O Ministério da Educação foi o mais afetado e terá 1,28 bilhão de reais a menos para gastar em 2010. Com esse corte adicional, o orçamento da educação perdeu 2,34 bilhões em relação aos valores aprovados pelo Congresso.
No total, o Executivo está reduzindo despesas no valor de 7,5 bilhões. Para alcançar o valor do corte de 10 bilhões anunciado no dia 13 de maio, o governo diminuiu também a estimativa de gastos obrigatórios, principalmente com pessoal e subsídios, em cerca de 2,4 bilhões. O Legislativo e o Judiciário terão uma redução nas despesas de 125 milhões de reais. O que a gente pode ver, né? 2010, a coisa já começa a degringolar, o país já precisava fazer cortes, e, na época, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, então, esse corte aí por meio do ministro da Fazenda, tá? Corte que atingiu principalmente a área da educação, isso em 2010. Aí a gente vem agora para o governo Dilma, não é? Você está vendo aí a capa da revista Isto É, Cadê a Pátria Educadora? A ex-presidente Dilma Rousseff, quando foi reeleita em 2014, anunciou que o slogan do seu segundo mandato seria Brasil, Pátria Educadora, não é? E aí a revista fazia esse questionamento, mostrando cortes também no orçamento para a educação básica, tá? E aí mostrava como o apoio à infraestrutura vinha diminuindo de 2017, 669 milhões de reais, chegando a 2020 com 230 milhões, um grande corte, né? Aqui na capa da revista, olha, como a prática do governo Dilma desmente o seu discurso e prejudica milhões de estudantes brasileiros. Traição aos bolsistas do FIES, cortes no orçamento da educação, notas baixas nas avaliações do ensino básico, atraso nos recursos do Pronatec, eram alguns exemplos que a revista Isto É trazia lá em 2016. Agora a gente tem aí mais um texto, agora tirado do jornal Estadão. Vamos dar uma olhada, tá? O Ministério da Educação, MEC, perdeu 10,5 bilhões ou 10% do orçamento em 2015, ano em que a presidente Dilma Rousseff escolheu o slogan Pátria Educadora como lema de seu segundo mandato. Cortes em programas, pagamentos atrasados e trocas de ministros marcaram o ano da pasta. A presidente anunciou o lema já no primeiro dia de 2015, mas os problemas na área também apareceram depressa. Antes mesmo de oficializar o represamento do orçamento no âmbito do ajuste fiscal, a Tesoura atingiu programas como o financiamento estudantil, o FIES e o Pronatec, as duas principais bandeiras de Dilma na área da educação durante as eleições de 2014. A gente está mostrando aí para você ver que a última década tem sido difícil para a educação no Brasil, com muitos cortes. O discurso é um, a prática tem sido outra, não é? E ano passado, 2019, tivemos aí paralisação, protestos por causa da educação. Vamos relembrar o episódio com esse texto aqui, tirado do G1. Olha só. O Ministério da Educação, MEC, bloqueou no final de abril uma parte do orçamento das 63 universidades e dos 38 institutos federais de ensino. O corte, segundo o governo, agora o governo Bolsonaro, foi aplicado sobre gastos não obrigatórios, como água, luz, terceirizados, obras, equipamentos e realização de pesquisas. Despesas obrigatórias, como assistência estudantil e pagamento de salários e aposentadorias, não foram afetadas, não é? É bom lembrar que já pelas tantas de 2019 o governo desbloqueou essa verba aí que tinha sido bloqueada lá em abril, tá certo? Mas hoje a gente sabe que a situação, por exemplo, das universidades federais é muito difícil. Muitas delas têm cursos sucateados, falta de investimento em equipamentos, em pesquisa. Não tem sido fácil a vida de pesquisadores e de estudantes das universidades federais Brasil afora, tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora num vídeo, né? Presta atenção. Foram divulgados os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, relacionados ao primeiro semestre de 2018. Alunos de 79 países foram avaliados nas áreas de matemática, ciências e leitura. O ministro da Educação comentou os dados e falou sobre como é possível melhorar o desempenho do Brasil no ranking. Considerado o maior estudo sobre educação do mundo, o PISA é um termômetro de qualidade do ensino, principalmente na educação básica.
Em 2018, o estudo apontou que o Brasil tem baixo desempenho em leitura, matemática e ciências, se comparado com outros 78 países que participaram da avaliação. Segundo o PISA, 68% dos estudantes brasileiros com 15 anos de idade não possuem nível básico de matemática. Em ciências, o número chega a 55% e em leitura, 50%. China e Singapura lideram os rankings das 3 disciplinas. O Brasil investe, mesmo em educação básica, ensino médio, isso daqui é para os jovens brasileiros com 15 anos. Ele investe a mesma coisa ou mais que todos os países da América do Sul. E fica em último lugar. Essa que é a verdade. Por quê? Porque a técnica é errada. O objetivo não é ensinar. O objetivo é outro que não ensinar. Para reverter os números, o ministro da Educação destacou que o governo vem adotando medidas para melhorar o aprendizado dos estudantes brasileiros. Entre as iniciativas, programas como Educação Conectada, que leva a internet às escolas, e a ampliação do tempo integral nos ensinos fundamental e médio. A gente começa a mudar isso com livro didático, com técnicas diferentes, com métodos diferentes que foram feitos, apresentados, discutidos, e começaremos a implementar isso no Brasil inteiro, via internet, capacitação e treinamento para os professores brasileiros. Bom, minha gente, a questão aí, claro, mostra um resultado que saiu em 2018, portanto, é resultado de outros períodos, né, e não do governo Bolsonaro, apesar que a gente viu aí o ministro da Educação. E esse é um resultado realmente preocupante. O Brasil teve aí pelo menos 15, 20 anos praticamente estagnado em educação, sem nenhum avanço significativo, né? O resultado do PISA, que compara mais de 70 países, coloca o Brasil numa situação vexaminosa. Isso mostra a dificuldade que o país tem de melhorar o ensino básico, não é? O ensino básico, que é aquele do ensino fundamental e do ensino médio. Vocês viram aí que, segundo o PISA, praticamente 70%, quase 70% dos alunos brasileiros não tem o domínio básico de matemática aos 15 anos, né? Em leitura o problema é um pouco menor, mas não menos grave. 50% dos nossos jovens de 15 anos não tem um domínio básico de leitura. E, obviamente, sem essas duas áreas aí, é muito difícil haver progresso, é muito difícil inserir o Brasil como um país, de fato, competitivo no mercado internacional, quando a educação no país é vexaminosa, né? Quando olhamos para países desenvolvidos, a gente vê sempre resultados muito significativos em educação, tá? Por quê? Porque quando ele chega no ensino médio, uma parte das pessoas quer começar a poder se virar, ganhar um dinheiro, ter um ofício, ou quer ter uma ligação mais prática com o que é ensinado nas escolas para não perder o interesse. O ensino técnico é fundamental para isso. 50% dos alemães, 60% dos ingleses fazem ensino técnico. No Brasil, 8%. O número caiu nos últimos anos do PT, de 2 milhões para 1,8 milhão de vagas. Nós estamos ampliando esse número para 3 milhões e 400 mil, 80% de crescimento. O que mais? Quando esse jovem mal preparado chega à faculdade, a faculdade não tem capacidade, preparo ou intenção de mudar essa realidade. Para isso estamos fazendo o Futurice, para as universidades públicas, federais, que queiram aderir, elas possam se modernizar, aumentando as ligações com a iniciativa privada, com a sociedade, para gerar resultado prático. E para as universidades privadas, que têm um emaranhado de burocracia, de detalhes que atravancam, dificultam, encarecem, nós temos a autorregulação. Que mais? O filho da classe média, a classe média sabe da importância de duas coisinhas básicas. Porque não adianta pegar o jovem de 14 anos e falar, vai ter piso ano que vem, aos 15, vamos prepará-lo. Infelizmente, o jovem de 14 anos, graças ao governo do PT,
que ficou 16 anos, porque se ele tem 15 anos, ele foi gerado no PT, foi educado, ensinado no PT, não durante o governo Bolsonaro. Esse jovem não vai conseguir ser recuperado em um ano. A gente tem que fazer o que é feito pela classe média. O que a classe média faz com o filho dela? Antes dele chegar ao primeiro aninho, a classe média lê em voz alta para as crianças. Isso nunca foi dito no Brasil. Bom, você tem agora aí um trecho do discurso do ministro da Educação, não é? Responsabilizando explicitamente os governos do PT pelo desastre na educação brasileira. Deixemos esse viés ideológico de lado, não é interesse da gente discutir isso aqui, mas uma coisa precisa ser admitida, não é? A importância da leitura no processo da educação. Então, disso se dá para aproveitar aí do discurso do ministro. Não é? A classe média lê, a classe média estimula mais a leitura e é preciso que essa seja uma tônica no Brasil todo. É preciso educar as famílias para que saibam educar seus filhos, é preciso criar programas de incentivo à leitura, não é, nas escolas, mas também com a participação da família, para que a gente possa melhorar a educação. Não dá para achar que o Brasil vai melhorar, de fato, preparando um adolescente de 14 anos para fazer uma prova e simplesmente ter o resultado nessa prova. Não é? A educação é um processo lento, é um processo que leva décadas e talvez por isso nenhum governo, vou repetir, nenhum governo investiu como deveria. Os resultados da educação só são vistos depois de 15, 20 anos. E o desastre também. Então, nenhum governo brasileiro, de fato, fez uma transformação significativa na educação. Investiram muito pouco, investiram errado, e o resultado é esse, o Brasil sempre amargando as últimas colocações em testes internacionais, tá certo? Bom, então, você vai fazer o seu texto agora, refletindo sobre a questão de governos, sobre a questão da própria sociedade civil, a visão que as pessoas têm sobre educação. Muitas vezes você tem uma população que não investe devidamente no próprio filho, não é? Quando eu falo de investimento do próprio filho, no próprio filho, eu estou falando da aquisição de livros, por exemplo, do estímulo à leitura, né? Do acompanhamento escolar. Poucas famílias fazem isso, mesmo na classe média, muitas vezes. Nós também podemos, claro, lembrar alguns avanços, né? O sistema de cotas, sem dúvida alguma, foi um avanço que permitiu que classes sociais menos favorecidas tivessem acesso à universidade. Depois de mais de uma década aí da implantação do sistema de cotas, é possível ver por números que não houve o desastre que os catastrofistas imaginavam, né? Nada de pensar que alunos cotistas não têm o mesmo rendimento, que não têm o mesmo interesse, muito pelo contrário, né? Quando olhamos dados oficiais, percebemos que alunos cotistas praticamente não desistem da faculdade, têm rendimento equiparado aos não cotistas. Então, depois de mais de uma década aí da implantação das cotas, é possível ver que isso foi um avanço nas universidades públicas, por exemplo. Mas o grande problema do Brasil é a educação básica. Outra coisa, veja, nós já vencemos praticamente o desafio da quantidade. Hoje, crianças de 7 anos, praticamente todas estão na escola. O Brasil tem escolas para todas as crianças. O grande gargalo da educação hoje é o ensino médio, né? É onde a reprovação é muito grande, é onde o aluno desiste, principalmente de seguir estudando, e é preciso uma reformulação, a nova LDB aí, a Lei de Diretrizes e Bases, né? Que alterou o currículo, agora teremos um currículo nacional, né? A BNCC, pode ajudar o Brasil a repensar suas práticas no ensino médio para evitar a evasão escolar, para evitar a repetição, para ver se consegue estimular esse aluno a estudar mais, principalmente no ensino médio. Mas para isso é preciso que a sociedade civil organizada também repense suas práticas, é preciso que as famílias deem apoio à educação, que vejam a escola como uma parceira, né? Que se abra o leque e que se abra a visão de que não é possível mudar um país sem a educação, tá certo? É importante também que você faça referência a pensadores da educação, sem dúvida alguma.
um dos mais polêmicos hoje em dia, né, em função do viés ideológico que está colocado aí pelo governo, mas uma grande referência na educação do Brasil é o Paulo Freire. Você pode procurar informações sobre algumas obras do Paulo Freire, por exemplo, e algumas ideias dele, desde que essas ideias se encaixem no seu texto, se encaixem na sua argumentação, né? Você pode também fazer referência a filmes, a um filme bem interessante chamado Sociedade dos Poetas Mortos, que fala de uma educação revolucionária, de uma educação questionadora. É um filme bem interessante para você assistir e, claro, se for o caso, fazer uma referência também na sua redação sobre aquela educação que é desejável, a educação que transforma o indivíduo, porque no final das contas, esse é o grande papel da educação. Tá certo, gente? Uma boa redação para todo mundo. Qualquer dúvida é só chamar pelo nosso WhatsApp. Lembrando a você que esta semana, em função do decreto da prefeitura, o curso estará fechado para atendimento, né, para os alunos, na verdade. O atendimento fica apenas para entrega de redações e para pagamentos que aqueles que não fizeram ainda poderão fazer. Então, nós estaremos abrindo das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas para isso. Você pode trazer sua redação. Nós iremos recolher essa redação, faremos a correção e assim que as aulas retornarem, você terá já a sua redação corrigida, como a gente sempre faz. Qualquer dúvida sobre o texto, é só chamar pelo WhatsApp. A gente está a postos praticamente 24 horas para atender você, tirar suas dúvidas, para que você não tenha nenhum prejuízo, tá certo? Reveja as nossas aulas, as aulas desta semana. A aula desta semana foi dividida em 3 partes. Parte 1, gramática, parte 2, interpretação, e essa foi a parte 3 com redação, tá bom? Acompanhe pelo seu livro todo o conteúdo. Essa foi a aula número 6 e a gente espera que você mantenha de fato o foco, tá certo? Aproveite para estudar muito nesse período de quarentena aqui da cidade. Beijo para todo mundo, tudo de bom, tchau!